Estava eu no AWS Summit, São Paulo, que teve agora. Qual que foi o dia? Deixa eu ver aqui. Dia 14 de agosto, 2025, nas Américas, ali no Expo. Esse aqui que tá na tela aqui, Expo São Paulo, um evento enorme, gigantesco. Eles conseguiram encher todos os pavilhões. Todos os pavilhões. E tinha 15 mil pessoas nesse evento. 15 mil pessoas, 155 palestras, 60 cases de clientes. Tô eu lá, tava assistindo as palestras, né? Aqui achei uma das imagens que eu tirei foto lá. A apresentação aqui lá na frente, deixa eu ver. No palco enorme lá que teve. E aqui a fila para mostrar para vocês a quantidade de pessoas que tinha lá. Como é que tava para entrar um trânsito. Imagina, 155 mil pessoas indo para um lugar. Aqui eu lá tirando uma foto no evento, olha o tanto de palco que tinha ali atrás. Eu fiquei tipo. Eu achei muito palco. E é legal que você usava um fone que vinha por aqui, né? Tipo, por rádio. Eu achei bem legal. Aí, o engraçado é que parece que eu tô aqui só eu tirando uma selfie, né? Mó galera aqui, ó. Do lado assim, tirando selfie também. Muito engraçado. Aqui, ó, a quantidade de gente que tinha lá. Van, carro. Lá no São Paulo Expo, aqui, ó. Era muita gente. E aqui não tá tão cheio, tá? Aqui foi um pouco depois da saída ainda. Dá pra ver que o pessoal já tá no carro, né? Mas tinha muita gente, foi um evento enorme, gigantesco. E aí tô lá eu vejo essa apresentação aqui. O pessoal falando de Apache Iceberg. Eu falei, ué, mas eu já fiz um vídeo sobre usar o iceberg, né? Tabelas iceberg, um artifício fenomenal para você trabalhar com dados e analytics. O iceberg, Apache Iceberg, dá para trabalhar em outras nuvens e outras plataformas também. Começou a explicar como que era o funcionamento do Apache Iceberg, né? Que ele resolve essa parte de metadados, né? Que uma das dores lá da Netflix era toda vez que tinha mudança na estrutura, tinha que praticamente redeployar o sistema, a parte de analytics, assim, por causa de partição, por causa que a coluna ia entrar, o lugar que a coluna ia entrar, e tinha vários outros pontos técnicos que davam um trabalho muito grande por um ambiente que está sempre mudando, está sempre inserindo coluna, é dinâmico, assim, né? E tem a parte também da atomicidade, né? O ACID lá, né? Quando criaram lá o Big Data, ele veio para resolver uma parte. E aí foi evoluindo, evoluindo, e hoje o Big Data ele consegue até ser quase streaming, assim, né? Uma coisa que na época, quando ele veio, era impensável. Big Data era uma coisa de. Tinha o map, depois tinha o Reduce, nossa, tinha toda uma arquitetura assim, e eram cargas gigantes, tanto que na época era Big Data, né? E aí veio esse slide, Amazon S3 Tables. Eu falei, nossa, mas eu também já fiz um vídeo sobre isso. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, nossa, porque o core, o que eu vi desse evento, o hype agora é inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Como aplicar isso nas empresas, como colocar isso num pipeline que você tem, seja transacional, seja informacional. O core desse evento, a menina dos olhos do que mais foi falado foi inteligência artificial, que vai muito de acordo com um vídeo que eu fiz falando do que o Gartner acha que estava no hype e o que não estava. E o Gartner acha que é inteligência artificial, o mercado está falando que é inteligência artificial, até porque a inteligência artificial ajuda muito a automatizar diversas rotinas do ambiente corporativo e também do ambiente da casa das pessoas, do nosso dia a dia. A inteligência artificial ela ajuda muito. Aqui é um vídeo falando do Bedrock, que tá bem alinhado com a inteligência artificial, né? E acho que tem outro vídeo aqui, deixa eu passar. Bedrock também. E aqui falando do SageMaker, que é para machine learning, né? Que tá ali alinhado também, né? Com inteligência artificial, machine learning. A inteligência artificial generativa, mas é um deep learning, que é uma rede neural artificial de aprendizado profundo, assim. Só que as ferramentinhas que vão ser usadas para o machine learning é uma, e para o deep learning meio que
fizeram outra vertente, até que os propósitos são um pouco diferentes, né? Que o IA generativo é ele para gerar alguma coisa para você, e o IA textos, gerar imagens, gerar soluções, gerar chats, gerar, enfim. E aí tava eu lá e apareceu essa palestra que simplifica o gerenciamento de dados com Amazon S3 Tables. Eu falei, vou lá, interessante. Tem bastante a ver com Analytics, né? Na verdade tem tudo a ver com Analytics. Vou lá curiar aqui, ver o que eles vão falar, se tem alguma novidade e tal. E agora, nesse vídeo, a gente vai entrar num ponto um pouco mais técnico, tá? Falei um pouco do evento, que eu achei um evento bem legal, mas todo esse preâmbulo, né, foi para chegar nessa parte aqui. Por quê? Tava eu lá na palestra e os meninos estavam apresentando, os palestrantes eram 2 palestrantes, estavam apresentando sobre o Amazon S3 Tables. O formato da apresentação era um formato meio aberto para perguntas, era meio que uma discussão, assim, né? O pessoal perguntar, colaborar, tal. Tinha um flip chart, assim, todo digitalizado. Era esse o propósito mesmo. Eles já tava, nossa, legal, alguém perguntou, vai perguntar, não sei o quê. Aí passaram o microfone pra pessoa, perguntar, mas o S3 Tables, ele usa o Apache Iceberg, né? Por que vocês não usam o Delta ou HUD? A Uber tinha um problema interno lá, ele queria resolver, foi tentando resolver, e não a Uber, né? Tem até o cara aqui, eu vou entrar nessa parte daqui a pouco. Eles fizeram uma solução e chamaram de Apache HUD, que é Apache Hadoop Upsert Delete Incremental. É um acrônimo. Esse HUD aqui não é um acrônimo. E aqui você vê, ó, Change Data, Transactions, Row Level Updates, Deletes. Então, para resolver esse tipo de problema, que antes com Big Data era um map reduce, esquece. Era um map reduce, tinha que colocar lá para rodar, criar o cluster. Depois de um tempo que ia dar o resultado. Então dava toda uma manutenção, assim, né? E aí eu vim pra casa, eu fui e fiquei pensando nisso, é mesmo? Que usou o Iceberg e não usou o HUD, nem o Delta. Fui procurar, fui pesquisar, ver as fontes, né? Eis que acho esse vídeo aqui na internet. O cara que criou o Apache HUD, o CEO da One House. Ele falando algumas coisas aqui na reunião. Aí ele tá meio. Você olhar, você ver esse vídeo, você vai ver que tá meio quente aqui a conversa dos dois, né? E aí ele vai e me solta que o Apache. O Spark não é a melhor solução, não é o melhor engine para resolver tudo. E tem fundamento. É igual você usar um banco de dados relacional para resolver toda a sua vida. Por exemplo, se você precisar de um banco de dados de grafos, o banco de dados relacional ele vai ter que fazer um trabalho muito grande para entregar a mesma coisa que um banco de dados que é nativo de grafos, ou NoSQL, que é de documento. Imagina, um banco de dados relacional, ele vai pegar o nome do documento, vai lá no folder para resgatar esse documento. Até ele fazer tudo isso, um banco de dados que já é de documento resolve rapidinho e já te traz o documento rapidinho. Então, cada tecnologia, cada solução é mais adequado para um tipo de necessidade, um tipo de problema. E aí ele fala aqui, né? E aí eu achei esse vídeo e falei, gente, como que é que o pessoal fala? Babado corporativo, né? E aqui é que tá sem áudio e eu vou deixar pouco porque apesar disso aqui tá na internet, para não ter strike, derrubaram meu vídeo. Aí vendo isso, eu já fui lá na comunidade e perguntei, vocês têm mais um vídeo, mais um assunto falando disso daqui e tal? Aí me passaram o link que tava lá postado da comunidade. Não existe mais o vídeo do babado corporativo. Não tá. Meu Deus. E aí eu continuei vendo os materiais aqui e a minha percepção é que o Apache Iceberg foi escolhido por alguns motivos principais. O principal é que ele é o modelo mais maturado mesmo dentre esses e que mais vai se acoplar. O Apache Iceberg antes do S3 Tables, ele já era muito utilizado e estava dando muito certo. Ele funciona muito bem, mesmo que você não use direto o S3 Tables. Você pode usar o Apache Iceberg, ele funciona muito certo.
a comunidade utiliza bastante, ele é bem maturado e ele não tá tão vinculado a algum outro nome. Por exemplo, o Delta, o Delta tá bem vinculado ainda ao Delta Lake, que é de outro player, é uma outra plataforma. E o HUD também, o nome dele ainda está um pouco vinculado, apesar de já terem passado para Apache, e a Apache ter colocado lá na prioridade, quase nos projetos de alta prioridade deles, o HUD também está vinculado a outros nomes de mercado, assim. Então, a decisão não foi tão... Foi técnica, sim, mas tem toda uma camada de negócio, de licenciamento, que impacta diretamente. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, o AWS Elasticsearch. O que aconteceu? Em 2021, a Elastic NV anunciou que mudaria a sua estratégia de licenciamento de software, que não lançaria mais novas versões do Elasticsearch, que hoje é o OpenSearch, e do Kibana, que seria o DataVis do Elasticsearch. E aí, com toda essa mudança de licenciamento, tem um impacto comercial gigante, assim, envolve dinheiros, envolve imagem, envolve muita coisa, assim. Aqui, ó, as licenças não são de código aberto e não oferecem as mesmas liberdades para os usuários. Então poderia ter limitações. E aí você imagina um player, por exemplo, como a AWS, Azure, a Google mesmo, os clientes delas implantam para solucionar algum problema. E de repente esse licenciamento muda ou pode mudar. Isso tem um impacto. A escolha do Apache Iceberg para estar por baixo do S3 Tables, provavelmente não, com certeza leva isso em consideração. Essa parte de licenciamento, como tá lá com a Apache também, tudo, maturação, como que tá o mercado. E só para encerrar vamos encerrar esse vídeo aqui, né, dessa fofoca corporativa capciosa, que eu acredito que muitos outros desenvolvedores saíram lá da palestra pensando, meu Deus, é mesmo? Por que o Iceberg, não o Apache HUD ou o Delta? Ou uma outra, porque o Iceberg, né? E é isso, galera. Perguntaram isso lá na palestra. Imagina a palestra, uma galera assim, e fica um silêncio, assim, tipo, um desenvolvedor, um olhando pra cara do outro, pessoa olhando pra trás, pessoa, tipo assim, se coçando. E aí, pros caras responder, eles responderam, eles saíram muito bem, responderam bem. Só que eu fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu vim pesquisar, na minha cabeça, o HUD, ele é mais utilizado como se fosse transacional mesmo, não é muito tanto analítico, né? Eu falei, eu acho que é por isso, mas depois eu fui vendo que tinha muito mais conversa nessa escolha aí, beleza? Valeu, galera.